Dependência emocional. É sobre isso que eu e você vamos refletir hoje no programa Vivências. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui com vocês novamente no nosso encontro semanal, aqui na TV Canal 4 Marília, no seu programa Vivências. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre dependência emocional, pensando que amanhã é Dia dos Namorados, né? E aí, está namorando? Você vai comemorar o Dia dos Namorados? O que você vai comprar? O que você vai dar de presente para o seu namorado, para sua namorada? O que você está planejando? Não é só no Dia dos Namorados que a gente precisa investir nas relações. É muito importante, eu acredito, né, nesses dias e nesses momentos que a gente levanta aí para a gente dar um pouquinho mais de atenção a alguns assuntos, como o Janeiro Branco, Setembro Amarelo, o Maio Laranja que a gente falou e tudo mais, que é importante porque a gente dá uma atençãozinha maior. Mas não são somente nessas datas que a gente precisa nutrir. Pensa uma coisa e grava uma coisa para você. Tudo aquilo que a gente alimentar tem uma grande possibilidade de florescer. Aquilo que a gente não alimenta tem uma grande possibilidade de não florescer. Então, se você quer que o seu relacionamento seja um relacionamento saudável, né, próspero, um relacionamento pleno, abundante, você precisa alimentá-lo todos os dias. Todos os dias, tá? Então, de uma forma ou outra. E aí, você tá aí dentro da sua dinâmica, você vê como que você alimenta o seu relacionamento. E também, se você... A gente vai falar sobre dependência emocional, né? Então, se você quer sair de um relacionamento, se esse relacionamento não tá fazendo bem para você, pare de alimentar. Para de alimentar. Para de procurar. Para de olhar mensagem. Para de, sabe, ter o contato ali no celular. Já me perguntaram um dia, Ana, você é a favor de bloquear? Você não acha que bloquear é muito imaturo, né? Bloquear no WhatsApp, deixar de seguir, essas coisas todas? Particularmente eu não acho, eu acho que é uma possibilidade se você está tentando um contato zero aí com a pessoa, tentando parar de alimentar essa relação para tentar sair dessa relação. Não se julgue e não deixe ninguém julgar as suas atitudes nesse sentido. Então, se você está numa relação abusiva, por exemplo, pare de alimentar. Lembre o porquê que você saiu dessa relação. Lembre o porquê que não era uma relação boa para você. Anote, sabe? Faça uma escrita terapêutica, anote, lembre disso. Se você está num relacionamento saudável, você quer talvez manter, ou então você quer melhorar a sua relação, lembre que é bom. Lembre as coisas boas que aconteceram na relação de vocês. Mas se você quer manter seu casamento, lembre do que te fez casar com essa pessoa. E às vezes essa lembrança também faz com que você fale, puxa vida, eu também era uma outra pessoa quando a gente casou. Então a gente precisa rever várias coisas, não só nele, quanto em mim também. Vamos falar sobre dependência emocional em alusão ou comemoração ao Dia dos Namorados, porque eu vejo isso muito na clínica. Eu vejo isso muito nos meus contatos, nos meus encontros, e eu acho extremamente importante a gente falar sobre dependência emocional, porque você pode estar dependente emocionalmente e achando que não é isso, que é a pessoa da sua vida e que você tem que investir, e não tem nada a ver, Ana. Muitas coisas têm tudo a ver, tá? Começando aí só com para você entender um pouquinho do Dia dos Namorados, por que é dia 12 de junho, né? Então eu quero trazer essa informação para você. Há um tempo atrás foi lançada uma campanha, uma propaganda, e essa propaganda ela trazia algumas um slogan sobre beijo e tudo mais,
aí perto do dia de junho, no dia 12, e aí começou a perceber e começou a olhar para o movimento das pessoas para o dia 12 de junho, que também antecede aí o dia de Santo Antônio, e aqui no Brasil, então, instalou-se o Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Mas na maior parte dos países é o Valentine's Day, né? Que é dia 14 de fevereiro, que é o dia de São Valentim. Então, só para você trazer um pouquinho de informação aí para você, por que 12 de junho? Porque as vendas estavam em baixa e quiseram fazer uma campanha diferente. E aí o pessoal abraçou essa ideia, tá? O que é dependência emocional? O que é dependência? Dependência, você entende que você não consegue viver sem. Pensando em dependência de relacionamento, pensando em dependência financeira, pensando nessas dependências um pouco mais subjetivas. Dependência química, você faz com que o seu organismo entenda que não consegue ficar sem aquela química. Então, a dependência emocional, a gente pode fazer aí uma analogia à dependência química e entrar com alguns manejos comportamentais que a gente entra para dependentes químicos. O grande X da questão que alimenta uma dependência é a intermitência. O que é intermitência? São as recaidinhas. Eu fico um tempo sem, recaio. Fico um tempo sem, recaio. Fico um tempo sem usar algum tipo de substância, aí eu vou lá, acho que eu tô ótima, né? Vamos pensar aí em qualquer tipo de substância, e aí eu me exponho a essa substância de novo, o meu cérebro faz plim, tem a substância de novo, ele reforça essa dependência química, pensando nisso. Pensando na dependência emocional, você termina um relacionamento abusivo, aí tem uma festa. Não, tô ótima, tô maravilhosa. Nossa, eu tô na pista para outras relações, eu tô super forte e tal. Isso passou, sei lá, 2, 3 dias. E aí você vai na festa e encontra a pessoa. Você olha a pessoa, vem tudo de novo. E aí vocês têm um date, vocês têm um remember ali. Isso pode causar também, e causar ou então reforçar essa dependência, pensando nesse aspecto. Um outro aspecto subjetivo que pode te levar à dependência emocional é uma crença distorcida de si mesmo. Quando eu acho que eu não consigo viver sem a pessoa. Quando eu acho que eu preciso daquela pessoa, porque senão eu vou ser rejeitada por todo mundo, ninguém vai me amar mais. Quando eu entendo que se eu não ficar com essa pessoa, eu vou ser imersa a uma solidão terrível. Então, são algumas percepções distorcidas de mim mesma que faz com que eu entre numa dependência emocional. Tem outras causas da dependência emocional que eu até anotei para trazer para você. Baixa autoestima, que é isso que a gente está falando, né? Nessa dificuldade de você se ver de fato como você é, com as suas qualidades, com a sua autonomia e com a sua independência. Então, de você construir isso, a terapia é maravilhoso para você construir isso, porque você tem um encontro com você na terapia. Então, baixa autoestima é algo assim, uma porta de entrada para muita coisa. Então, e baixa autoestima, aliás, não é só você se ver, a questão da sua aparência física. Não, é sobre suas potencialidades subjetivas, sobre sua inteligência, sobre suas habilidades, é muito maior. Né? É a maneira como você se vê em diversos âmbitos, por isso que é importante você procurar autoconhecimento. Então, a baixa autoestima, ela pode levar aí ser um tipo de causa para dependência emocional. Algumas pessoas que sofreram abandono das suas figuras do seu pai, da sua mãe, das suas figuras aí do seu início de vida, né? Enfim. Você pode também desenvolver uma dependência emocional, porque você pode projetar essa necessidade nessa pessoa que chegou aí na sua vida. Eu me lembro, gente, um dia, faz muito tempo isso. Meus irmãos moram fora, né? Vocês sabem. E o meu pai não era falecido ainda. Mas eu estava com muita saudade dos meus irmãos. A gente se dá muito bem, né? Graças a Deus, são os meus melhores amigos. E eu estava com muita saudade dos meus irmãos.
eu estava angustiada, triste, eu não estava entendendo muito bem. E às vezes o meu marido, que na época era meu namorado, ele é uma pessoa. Ele tem as coisas dele, ele é uma pessoa. A linguagem de amor dele não é essa questão de toque físico, não é assim. A linguagem de amor dele é prestação de serviços e tudo mais. E aí eu falei, meu Deus, amor, nossa, eu tô me sentindo muito sozinha, eu tô me sentindo desamparada, né? Essas coisas que a mulherada fala, né? E aí eu conversando com ele sobre o afastamento dos meus irmãos, a distância e tal, ele falou, não é de mim que você tá sentindo falta, porque eu tô todo dia aqui na sua casa, é dos seus irmãos. E eu parei, pensei, falei, é verdade. Tô me sentindo sozinha porque eu tava sentindo muita falta, muita saudade dos meninos. Estava confundindo um pouco as coisas. Então, a dependência emocional, ela pode causar isso. Você pode, em algum momento, ter essa falta na sua formação e você projetar nas pessoas. Isso é muito sério. E por isso que a gente tem que se cuidar, por isso que a gente tem que saber quem nós somos, saber um pouco da nossa história, porque tem muitas pessoas que se aproveitam de situações assim, principalmente narcisistas. E mais para frente a gente vai falar sobre esse transtorno, tá? Então as pessoas elas acabam aproveitando dessas lacunas que a gente tem. E aí que cria-se uma dependência emocional. E essas pessoas começam a fazer essa intermitência, vai, volta, fica, vai embora. E eu vou te falar alguns conceitos do que a gente tem visto hoje. Então, o abandono ou a percepção de abandono das suas figuras aí de referência pode também desenvolver a dependência emocional. Insegurança, né? Ou um cuidado excessivo, ou uma superproteção, ou algo também, uma negligência também pode te desenvolver. Ana, por que o cuidado excessivo pode desenvolver uma dependência emocional? Porque essa pessoa que desenvolveu um cuidado excessivo na sua vida, ela pode não estar mais e você vai precisar de alguém que te cuide excessivamente. Porque um dos sintomas e sinais da dependência emocional é uma necessidade absurda de ser cuidado, de ser amado, de ser amparado. É projetar no outro aquilo que talvez só eu possa fazer por mim. Então, às vezes, isso pode ser a causa também, tá bom? Da dependência emocional. Então, vai pensando aí na sua casa, né? Puxa vida, será que eu preciso pensar sobre isso? Será que eu preciso desenvolver esse assunto com o meu terapeuta? Vamos conversar sobre isso porque a gente pode ter alguns manejos antes de se instalar a dependência emocional. Uma vez instalada a dependência emocional, e ela sendo intensa, recorrente e dando prejuízo, pode desenvolver um transtorno de personalidade dependente também. Então, aí as coisas acabam ficando um pouco mais valorizadas, né? Um pouco mais pesadas, um pouco mais densas, até de manejo, tá? Então, essas são as causas que eu queria trazer um pouco para você, algumas delas. E eu quero trazer para você um sinal, um sintoma, um sinalzinho de alerta aí, se você está vivendo dependência emocional. Um ciúme excessivo, né? Você não consegue deixar essa pessoa ter a vida dela, né? Ciúme, gente, ciúme é normal, sabe? É normal. É natural, faz parte das relações, entende? Tá tudo certo, o problema está na intensidade, recorrência e prejuízo que a gente já falou. Então, o ciúme excessivo, aquilo que você não consegue trabalhar, que você fica desesperado por conta daquela pessoa, pode ser um sinalzinho que você está dependente emocionalmente dela. Um medo da rejeição e da solidão assim extremo, então você aceita qualquer tipo de relacionamento que chegue até você por conta desse medo de ficar sozinho. Você já ouviu falar isso? Isso muitas pessoas falam, fulano de tal não termina esse relacionamento abusivo porque tem medo de ficar sozinho. E tem muita gente que tem medo de ficar sozinho. Tem muita gente que não aproveita da solitude. A solitude é diferente de solidão. A solitude é você estar com você mesmo, só com você. Aproveitar da sua companhia, da sua comida, do seu passeio. Faz isso essa semana. Vai lá, curte com seu namorado, tá tudo certo. Mas tira um tempinho para você se curtir também, porque às vezes você amplia aí numa roda da vida esse pilarzinho de você se curtir.
Muita atenção ao parceiro, né? Você quer resolver tudo do seu parceiro, você quer se antecipar em tudo, você quer... Então isso pode ser um sinal de dependência emocional, porque toda a sua atenção está voltada ao seu parceiro, à sua parceira. A sua vida está sendo norteada por ele ou por ela. Então preste atenção, né? Você fazer as coisas para o outro, né? Fazer aí amanhã, sei lá, um jantar, um café da manhã, tá tudo certo. Será que eu vou ganhar, gente, um jantar, um café da manhã? Vou mandar essa partezinha aqui, ó, pro meu marido. Talvez eu ganhe. Isso tá tudo bem, tá tudo certo. Só que quando fica excessivo, Ana, quando que eu sei que é excessivo? Quando você faz mais para o outro do que para vocês dois ou para você. Quando você deixa a sua rotina, quando causa um prejuízo para você, aí tá excessivo, tá? A felicidade é só no relacionamento. Eu só sou feliz se eu estiver com essa pessoa. Gente, a pessoa não tem direito nem de partir, né? Ela não tem direito de partir, ela não tem direito de ficar doente, porque a sua vida está voltada em torno dessa pessoa. Isso pode ser um sinal de dependência emocional e eu vou depois eu trago para você um pouquinho de formas que você sai disso, tá? Então isso é um sinal. Se você tá assim, sinalzinho de alerta para você. E impulsividade, né? Meu Deus do céu, tem que ir lá agora. Preciso ver essa pessoa agora. Sabe? Essa ansiedade, essa impulsividade, esse desespero, essa irracionalidade. Isso também é um sinalzinho de dependência emocional. Eu tô pensando se você tá, meu Deus do céu, Ana, eu tenho tudo isso. Tudo bem. A verdade liberta, né? Tudo bem. Vamos lá, vamos pensar, vamos conversar, vamos sair dessa zona, porque isso faz mal para você e para a pessoa que está no seu relacionamento. Mas tem coisas hoje que estão acontecendo nos relacionamentos atuais que talvez propiciam a dependência emocional. Antigamente, as pessoas, né, elas tinham 18 anos, aí elas iam, sei lá, para a faculdade, acabou a faculdade, elas iam casar, ter filhos e tinha todo um padrãozinho, né, todo um esquema, né. Chegava aí dos 20 aos 25 anos, já tinha que estar pensando em casamento, né, já tinha todo um padrão. Hoje as coisas mudaram. E que bom, eu acho que as coisas precisam mudar mesmo e a gente é livre para escolher o que a gente quiser para a nossa vida. Nós somos livres para casar, nós somos livres para não casar, para ter filhos, para não ter filhos, enfim. Somos livres, sendo que a gente consiga suportar as consequências. Então é isso. Dentro da psicologia, não tem certo nem errado, você lida com isso ou não, né? Você tem uma consequência. E o que acontece? Tem alguns termos muito interessantes que eu quero trazer para você. Por exemplo, situationship. Já ouviu falar? Situationship é um relacionamento situacional. Talvez seja o ficar hoje. Eu sou meio antiga, né, gente? Eu não sei, mas é assim. A pessoa vê, acontece uma relação ali, independente da intensidade dessa relação, e depois nunca mais vê. Se você se apaixona ali, meu amigo, minha amiga, pode ser que você se coloque numa situação de risco. Então, se você vai viver uma situationship, você precisa saber que é uma relação de aquele momento, né? Você tem que ter uma estrutura emocional para isso, você tem que se conhecer. Tá tudo bem para mim viver uma relação de momento? Ou eu tenho que mandar uma mensagem no dia seguinte? Eu, Ana, mando uma mensagem no dia seguinte. Eu não consigo esses negócios de situationship, não. Mas tem essa possibilidade, tem muita gente que faz isso, tá tudo certo. Tá? Você só tem que ter consciência da relação que você está entrando. Outro comportamento que eu achei interessante, que chama ghosting. Sabe o ghost, fantasma? Ghosting. Que é quando a pessoa some. A pessoa some. Sumiu. Nunca mais mandou mensagem, nunca mais respondeu mensagem. Sumiu. Esse comportamento que acontece nas relações hoje, e eu tenho certeza que você conhece pessoas que fazem isso, pode desenvolver uma dependência emocional. Então, esteja atento ao tipo de comportamento que essas pessoas que você está se envolvendo têm. Não, Ana, comigo vai ser diferente. Não caia nessa armadilha. Não, Ana, depois que casar melhora. Não caia nessa armadilha.
sabe? Entenda e veja situações claramente como elas se comportam para você, antes de você se apaixonar. Então, existe esse comportamento também. Tem um outro comportamento que chama gaslight, que é um comportamento que assim, é meia luz, quer dizer, meia luz, sabe? Que tem até um filme e tal, que ele retrata um comportamento um pouco mais manipulador, né, das pessoas. Que fica naquela vai, não vai, né? Naquele eu te ligo a hora que eu estiver disponível, né? A hora que eu quiser eu vou até você, a hora que eu não quiser não vou. E aí você fica envolvido, não, mas eu te amo, é que não deu, sabe? Eu estava meio ocupado. Então, muito cuidado. Né? Olhe, abra os teus olhos, chame pessoas, amigos seus, para dividir essa situação, porque na reunião de conselheiros há sabedoria, né? Então, para dividir essa situação, para falar, olha, gente, tem alguma coisa que eu estou perdendo aqui? Está acontecendo algum problema aqui? E tenha, assim, muita perspicácia, sabe? De entender que às vezes você está entrando numa relação assim. Então, esses 3 comportamentos, que devem ter mais aí, né, gente? Mas esses 3 comportamentos das pessoas na atualidade pode desencadear uma dependência emocional. Por que as pessoas estão tendo esse tipo de comportamento? Existe uma mudança de interesse, né? Uma mudança de rotina, uma mudança de perspectiva de vida. A gente tem mudanças de gerações. E sempre que há mudança de gerações, há mudanças no comportamento das pessoas. Então você precisa entender em que tribo que você faz parte, né? Em qual comportamento que você se adequa melhor em relação aos seus valores de vida. Você está vendo como tudo é tudo um encaixe? Você tem que se conhecer, tem que saber quais são os seus valores. Eu falei agora há pouco, eu não dou conta de situationship, porque é um valor meu. Né? Eu não dou conta, eu tenho que eu me envolvo, faz parte de mim. Então, eu preciso entender que é isso, eu não posso, né? Quando eu estava solteira, eu não podia me colocar em situações de risco assim. Né? Porque eu me conhecia, você precisa se conhecer. Porque às vezes a gente se coloca em situações de risco porque a gente não se conhece, a gente não sabe quais são os nossos valores, o nosso objetivo de vida. Né? Ah, Ana, eu quero namorar, eu quero casar. Então você não vai para uma situationship, entendeu? Ah, Ana, eu quero encontrar uma pessoa que quer ter filhos. Então você não vai se envolver com um cara que não quer ter filhos, minha amiga. Sabe? Então você precisa entender os seus valores e se expor a situações condizentes aos seus valores. Um pouco do panorama geral aí da dependência emocional. Ana, eu estou vivendo, agora que você falou, dependência emocional. O que eu faço? Em primeiro lugar, se você puder, vá fazer terapia. Porque para você se envolver numa dependência emocional, houve aí uma dificuldade em autoestima, dificuldade de autoconhecimento, né? Dificuldade de reconhecer os seus valores e entender em que lugarzinho isso entrou na sua vida, entender sua história, sua relação com seus genitores, enfim, isso é importante para você. Em segundo lugar, amplie a roda da vida. O que é a roda da vida? Nossa vida é feita de pilares, nós temos o pilar amoroso, familiar, social, espiritual, do trabalho. Então a gente tem vários pilares. E às vezes, por conta da dependência emocional, o seu pilar principal é esse relacionamento. Então, tente fazer o treino de aumentar, sabe? Por mais que você vai ver essa pessoa todo dia, não veja todo dia mais. Veja 5 vezes na semana. Depois você vai ver 4 vezes na semana. Você vai ampliar, mas não vai ficar na sua casa. Ah, a Ana falou para eu não ver, vou ficar aqui. Não, coloque coisas prazerosas para você fazer. Para você ampliar a sua roda da vida e começar a entender que a sua vida não é esse relacionamento. A sua vida é muito mais coisa além desse relacionamento. Então, isso é importante. Você ampliar a sua roda da vida é fundamental para que você consiga equilibrar um pouco as coisas. Ampliou, viu, Ana, eu não quero mais esse relacionamento, tal. A gente precisa decidir e ter contato zero. Nós precisamos deixar de alimentar esse relacionamento, essa pessoa, né? A gente pode usar os recursos que você tiver, pode bloquear, pode usar o recurso. Amiga, me ajuda a não estar em tal lugar. Chegou no lugar, a pessoa está, para de alimentar.
E também tem uma visão de você mesmo com muita autocompaixão. Você não é super mega forte. Né? Ah, não, eu tô forte, eu vou lá ficar sozinha com fulano de tal, não sei aonde. Não, você não é forte. Não se engane, não se sabote. Espere isso passar. Porque passa, tudo que a gente não alimenta acaba não sendo alimentado. Eu contei até para uma paciente que eu ganhei uma orquídea logo que a gente mudou para essa casa. E foi em novembro. E aí ela estava florida e tal, e aí ela parou de dar flor. Aí eu coloquei ela num outro lugar da casa e comecei a regar e fui mudando ela de lugar e tal. Hoje ela está florida. E é o que eu disse para ela, se a gente rega, a gente consegue fazer as coisas nascerem, né? Manter as situações. Se a gente para de, se ela olhasse para aquela orquídea e falasse assim, acabou, já era, nem vou regar, nem vou cuidar, ela ia morrer de fato. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente precisa tratar as nossas relações. Então pense sobre isso, né? Se olhe, veja como que está a sua relação, veja o que você quer. Ah, Ana, estou sem namorado, esse dia dos namorados, puxa vida. Então esteja com pessoas, faça as coisas para você e entenda o que você quer para a sua vida, para que você se exponha a situações condizentes com o seu valor. Dependência emocional é muito sério, não é brincadeira. Pode desenvolver uma visão de mundo, de si mesmo, das relações muito distorcida. E além do transtorno de personalidade dependente, você pode ter um transtorno depressivo, né? Você pode aí ser um alvo para manipulações, para alguns outros tipos de situações muito difíceis. Então pensa sobre isso, espero que você esteja bem. Quero agradecer a sua presença aqui, quero te desejar um feliz Dia dos Namorados, que vocês estejam bem, que vocês alimentem a relação de vocês, que vocês entendam que às vezes um problema é só um problema, não é a relação toda, que vocês coloquem na relação de vocês o diálogo. É difícil, a gente está no mesmo barco, é difícil, não é fácil a gente manter uma relação nos dias atuais, mas se os dois estiverem dispostos, a gente consegue. Quero te agradecer a sua presença aqui, quero agradecer também nosso apoiador, da Via d'Água Distribuidora, a sua distribuidora aqui de Marília, se você precisa da sua água aí no seu comércio, na sua casa, sua água para fazer um drink nesse Dia dos Namorados, liga para o pessoal, porque eles têm uma água com gás lá também, a Aquamix, que o pessoal adora, que é para fazer esses drinks, essas coisas todas. Então o pessoal tá com um catálogo bem legal lá. Liga lá, 14 998 906724, manda o WhatsApp, que o pessoal vai ter o maior amor e prazer de te atender. Um grande beijo para você, fique bem e a gente se vê.